O Livro da Intenção, Parte 10. Raimundo Lúlio. Do matrimônio. Filho, o matrimônio existe pela intenção que vontades concordantes sejam obedientes para engendrar filhos pelo ordenamento de Deus, os quais filhos amem e conheçam a Deus, e através deles seja conservada no mundo a natureza humana. Amável filho, na aproximação do homem e da fêmea existe delito carnal, criado por Deus pela intenção do homem e da fêmea se aproximem e engendrem filhos. Mas como o delito existe pela segunda intenção e a geração pela primeira, o demônio tenta os homens e as fêmeas com a luxúria para que tenham a segunda intenção em fazer filhos e a primeira aos delitos carnais, e para que a luxúria possa destruir a castidade em seus corações. Filho, no matrimônio o homem deve pedir, pela segunda intenção, amigos, belas feições, riquezas e honramentos, pois o matrimônio existe pela primeira intenção. Mas agentes, na maior divisão, mudam as intenções. Por isso, filho, quase nenhum homem que se encontra em matrimônio usa a intenção pela qual existe. Amável filho, assim como Deus ordenou que a natureza ordenadamente use do seu curso em suas obras, da mesma forma, Deus deseja que o homem tenha a intenção ordenada em engendrar filhos e filhas, e que os alimente pela primeira intenção e os enriqueça pela segunda. Mas os demais homens fazem o contrário dessas intenções. Filho, pelo qual contrário são os filhos mal alimentados e muitas vezes tornam-se pobres, sendo desagradáveis a Deus. Das ciências. Filho, as ciências existem pela intenção de conhecer e amar a Deus e conservar o mundo em bom estado. Assim, saibas, filho, que a teologia existe para que o homem fale de Deus, e existe pela primeira intenção, e todas as outras ciências existem pela segunda. A filosofia existe, filho, pela intenção de conhecer Deus, e tal conhecimento é demonstrado pela obra natural. O direito é uma ciência que existe pela intenção de se ter justiça. A medicina existe pela intenção de se conservar a sanidade, e Deus também colocou uma intenção nas outras ciências existentes, pois nenhuma ciência foi criada sem alguma intenção. Amável filho, os homens que sabem teologia são tentados na primeira intenção e na segunda para que destruam a intenção pela qual a teologia existe. Por isso, o demônio se esforça para que o homem ame mais a teologia para ser prelado ou mestre ou rico, honrado e louvado pela ciência, e que tenha a ciência na segunda intenção. E por tais tentações, filho, muitos homens aprendem teologia, amando Deus pela segunda intenção e a si mesmos pela primeira, pelo qual amor não usam a teologia conforme a intenção pela qual existe. Filho, a filosofia é uma ciência muito agradável de saber, pois a ciência existe porque o homem é muito iluminado nas obras da natureza e na teologia. Contudo, filho, muitos homens estão caídos no erro, porque amavam pela primeira intenção, pela qual amor causavam moléstias e desacreditavam na teologia contra a fé, a esperança e a caridade. Filho, o direito é uma ciência que convém a justiça contra a injúria. Contudo, muitos homens são tentados nessa ciência, amando-a pela segunda intenção, e as riquezas, as pelazias, os honramentos e os delitos pela primeira. Por isso, filho, a ciência é injuriada por aqueles homens contra a fé, a esperança, a caridade e a justiça, porque é desviada da intenção pela qual existe. Filho,
A medicina é ciência que ensina a expulsar as enfermidades dos corpos e conservá-los em contínua sanidade. E, por isso, é amável pela primeira intenção, mas a maioria dos homens a amam pela segunda, para terem honramentos e riquezas. Por isso, a ciência é neles injuriada e desviada da intenção pela qual existe, pelo qual desvio, filho, muitos médicos malvados usam a medicina falsamente. Amável filho, nas ciências acima ditas, o demônio se esforça para destruir a intenção pela qual elas existem. Por isso, filho, as ciências são muito confusas nas práticas de muitos homens malvados, que usam-nas com falsas intenções. Assim, filho, aconselho-te, se amas a ciência, ame-a pela intenção que existe, para que saibas usá-la e obrá-la melhor e mais lealmente, contrastando muito ao demônio. Ah, filho, quão grande ordenamento seria ordenar que as ciências fossem conservadas na intenção pela qual Deus as criou. Existiria nas ciências uma grande iluminação, endereçamento e abreviamento se as ordenássemos aos princípios necessários, conforme a arte abreviada de encontrar a verdade. De tal modo que, com os universais, o homem pudesse encontrar os particulares que convêm à prática das ciências. Dos infiéis. Filho, muitos no mundo são infiéis por não crerem na santa fé católica. Eles existem com a intenção de os fiéis cristãos poderem ter matéria e boa disposição para poder amar e conhecer a Deus através da pregação e do caminho do martírio, não duvidando morrer nem suportar trabalhos pelo amor de Deus. Amável filho, aqueles infiéis deveriam ser amados pela segunda intenção, e o caminho do martírio para honrar a Deus deveria ser amado pela primeira intenção. Mas o demônio tenta os cristãos nas duas intenções, de tal modo que amam sua morte pela segunda intenção, e as terras e as riquezas que os infiéis possuem pela primeira. Logo, saibas, filho, que a tentação diabólica existe pela ausência de fé, de esperança, de caridade, de prudência e de fortaleza, e pela presença da avareza, da assídia e da inveja, fazendo muito mal no mundo ao desviar a intenção das coisas pelas quais existem. Pela primeira intenção, filho, é amável a conversação e a conversão dos infiéis, e pela segunda é amável a guerra e a batalha contra os infiéis. E por isso, filho, os cristãos deveriam mais fortemente a perseguir e usar a primeira intenção com os infiéis que da segunda. E como não fazem, a primeira intenção é injuriada, e a segunda é feita com maior honra do que se convém. Amável filho, a maior e mais alta intenção que um homem pode ter para multiplicar a fé, a esperança e as outras virtudes é ter a intenção de dar conhecimento e amor de Deus aos infiéis que o ignoram e não o amam. E por essa tão elevada intenção, os apóstolos e os mártires são muito elevados em santidade e em glória. Logo, filho, como isso é assim, quando virá aquele tempo que a intenção estará nos honramentos nos quais costumava estar? Da riqueza. Filho, a riqueza existe pela intenção de caridade ser comum, onde a justiça e a misericórdia estejam bem dispostas para satisfazer a intenção contra a avareza, que convém com a injúria e a crueldade. Por isso, filho, a riqueza é amável pela segunda intenção, e a caridade e as outras virtudes pela primeira. Amável filho, se a avareza, a assídia e a inveja não existissem,
os bens temporais seriam comuns sem outra especialidade. Assim, para destruir a avareza, a assídia e a inveja, a capacidade de juntar riquezas existe pela intenção especial da riqueza. Isso deve acontecer de tal maneira que, com a riqueza, os homens tenham poder para terem justiça e darem esmolas aos homens pobres, e que tenham esperança, caridade, prudência e a fortaleza contra os vícios. Pela ausência da esperança, da caridade e da justiça, que privam o coração do homem viciado pela falta de fortaleza, filho, muitas riquezas mal divididas são desejadas, possuídas e juntadas, e são dadas a muitos filhos indignos de riquezas e que têm intenção contrária às riquezas que possuem, que não teriam se vivessem na pobreza. Filho, sabes por que os homens se esforçam mais fortemente para juntar riquezas corporais do que riquezas de virtudes? Porque amam os bens terrenos pela primeira intenção e os celestiais pela segunda. Por isso, filho, muitos homens são ricos de dinheiro, de posses, de castelos, de vilas e cidades, mas são homens pobres de fé, de esperança, de caridade e das outras virtudes, pela qual pobreza o demônio tenta-os e são desagradáveis a Deus. Da pobreza. Filho, a pobreza é desejada pela intenção que o homem possa melhor colocar Deus em sua alma, lembrando, entendendo e amando, e expulsando de seu lembrar, entender e amar as riquezas deste mundo, que são um empecilho para lembrar, conhecer e amar a Deus. Amável filho, a pobreza é amável pela segunda intenção, e a riqueza de virtudes pela primeira. Mas o diabo tenta os homens nestas duas intenções de tal maneira que eles amam a riqueza de virtudes pela segunda intenção e a pobreza pela primeira, e a pobreza pela segunda intenção e o uso dos vícios pela primeira. Filho, o demônio faz esta tentação contra a intenção legítima da pobreza. Filho, quase não existe pobreza no coração dos homens por sua própria intenção, pois amam tanto os delitos deste mundo que convêm com as riquezas, e temem tanto os sofrimentos que a pobreza dá, para que o homem use da fé, da esperança e da caridade, da fortaleza e da temperança, que a pobreza de espírito não tem quase em que se fortificar contra os amantes das riquezas. Amável filho, muitos homens são pobres que têm suas riquezas e seus tesouros nos homens ricos, amando-os pela segunda intenção e suas riquezas pela primeira. Por isso, os homens pobres, que são tentados pela forma acima dita, são contra a intenção da pobreza, a qual deveria ser restituída e conservada por aqueles que a pobreza honrou, fazendo-os ser agradáveis a gentes e a Deus.